Boa tarde. Mais uma ação em reação, dia 22 de outubro de 2018. Hoje com o professor Cassione e também vamos chamar de professor João Vilela. Já deu aula aqui, comerciante, empresário. Cassione, ex-deputado federal, reconhecido aqui na região como um dos melhores comentaristas da Baixada, quiçá do país, né? Então, um programa de muita audiência. O colorido, meu amigo da Estiva, já me desceu aqui, bacana, ele com avental, com o traje colorido da Estiva, parabéns, valorizando a sua profissão, né? Então, queria mandar um abraço, falou, poxa, hoje eu não perco por nada, é o Cassione, João, estou aqui na audiência. Então, hoje que é o dia do paraquedista, né? Nós estamos cheios de paraquedistas no Brasil, né? Os paraquedistas mesmo, da aeronáutica, do exército, e os paraquedistas que estão aí pendurados em algum cargo público em outras posições. É isso, Cassione? Nós estamos levando... Começou bem, Filete. Então, paraquedista. Bom, hoje nós temos aquele assunto para discutir, né? 84 mil moradias irregulares na Baixada Santista, o Santos que joga no Sul, no Rio Grande do Sul, e violência na região, Dória versus Márcio França, o nosso Haddad versus o nosso Bolsonaro aí, né? Bom, Cássio, nessa segunda-feira é um prazer ter o senhor mais uma vez no programa. Bom dia, ou boa tarde. Filete, boa tarde, meu querido João, caríssimos telespectadores. Eu vim aqui mais para ouvir, porque quando vem o Clemente e o João, eu tinha que ficar ouvindo eles falarem. Então, se você puder começar pelo João, eu agradeço. É que hoje é dia par, por isso que eu comecei pelo senhor, entendeu? Mas tá certo. Agora, Vicente, não fala uma coisa dessas, por favor. Constrangiu, João. Porque sempre foi minha referência, quando eu fiz a faculdade de Direito, raramente passava um dia que eu não pensasse como é que o senhor estaria fazendo as coisas do direito. E eu não tenho como deixar de falar que a primeira audiência que eu fiz como advogado, que bate aquele medo, claro, a primeira que você está ali, a responsabilidade é tremenda, eu não deixei de pensar em nenhum momento como é que o doutor Vicente Cassione estaria se portando naquela audiência. É uma coisa que eu nunca contei para você, Vicente. Mas a primeira audiência eu fiquei imaginando como é que o doutor Vicente... A gente precisa de referência. Para tudo a gente precisa de referência. Eu sou empresário e na área de empresário eu tenho minha referência. Eu tenho uma pessoa que toda vez que chego numa encruzilhada, chego em alguma situação mais complexa, eu penso, como é que fulano talvez pensaria? A gente precisa de referências. Talvez seja o grande problema hoje no Brasil, seja a falta de referência. A gente não tem hoje, como a gente teve, por exemplo, o Antônio Emílio de Moraes, que foi um grande empresário. A gente perde o próprio João Augusto Amaral Gurgel, que era o dono da Gurgel. A gente teve uma série de grandes empresários. O Cassione foi dar uma palestra no meu colégio, eu tinha 10, 11 anos, sobre drogas, né? Nunca mais esqueceu. Aí ele mostrou um pulmão, né? Todo detonado o pulmão, né? E aquela imagem ficou na minha mente, assim, a vida toda, né? E o Cassione falando bem e tal, né? E sempre quando a gente brincava alguma coisa assim, o cara fazia uma burrada. O cara fazia uma burrada, depois teu pai vai ter que contratar o Vicente Cassione para te tirar de lá. Mas sempre é uma referência. O Cassione é uma referência. Por exemplo, vamos trazer o Vicente Cassione para dar uma palestra. O Vicente Cassione. Mas é isso, é uma referência de muita gente. Você, por exemplo, é uma referência em termos de veterinário. Eu lembro que eu não te conhecia, isso lá em 1991. Verdade. Tinha a Elaine, que era a chefe da parte de... Na Prodesan, ela, no laboratório de química, que era na usina de asfalto, e ela não passava quase um dia, que ela tinha vários, que você conhece, deve conhecer ela muito bem, sem te elogiar. Eu não te conhecia. Porque na época não tinha ONG, então não te conhecia, pra gente lá, né? Eu não então, te conhecia. Isso. E eu já te conheci antes de te conhecer, que é uma coisa... Então, mas o Cassione também foi minha referência para muita coisa. Assim, então eu fico imaginando ele como deputado federal, como é que ele agia, como é que ele falava... Vejo muita coisa que ele falando, então é uma referência, nós precisamos de referência no nosso país. O Brasil está carente, está órfão, tanto de empresários, quanto de políticos, quanto de advogados. A referência, ela se esvaiu com tanta gente sendo presa pela Lava Jato, com tanta gente tendo problema por aí, com tantos empresários fazendo coisas ilícitas. Então perde um pouco a referência. Eu lembro que o Antônio de Moraes, que era uma referência em termos de empresário, ele tinha ali a Beneficência Portuguesa em São Paulo e ele trabalhava lá com afinco, sem ganhar nada, muito pelo contrário, se bobear colocando muito dinheiro ali em cima,
por uma dedicação. Havia essa diferença. Olha uma chapa boa para a prefeitura. Cassione e Ariovaldo. Pô, perfeito. Cassione... É difícil saber para quem que vai ser para prefeito. Não, os dois. Não, dos dois juntos não dá. Um tem que ser vice, outro tem que ser prefeito. Não, Cassione é prefeito, que se entende de Não, política, e o Ariovaldo vice para fazer as finanças. Os dois são muito bons. Sim, os dois sim. são muito bons. Então, o Ariovaldo conhece muito de administração. Vê a Santa Casa Sim. como estava, é fato. As coisas, não adianta falar. Você falou agora algumas coisas sobre a prefeitura, Cassione, mas não adianta falar. Falar, papagaio fala. O duro é fazer, e é fato. Quando você vê como estava uma situação na Santa Casa, era fato que ela estava numa situação totalmente deficitária, num estado praticamente falimentar, que não pode 5 falir, milhões porque de prejuízo por mês. sem a menor condição de atender a população. Não é fácil. Tenho certeza que todos que estão administrando hoje a Santa Casa sabem que foi um belo de um abacaxi que eles pegaram e continuam tendo que trabalhar muito mais. E a gente sabe hoje que as empresas têm uma dificuldade tremenda. Quando há empresas fechando, quando fecha um concorrente meu, Cassione, eu fico muito triste. Teve um concorrente meu com 100 anos, imagina, 100 anos de história. Você imaginar, em 1918, abrindo a empresa, ele pegou ali praticamente a Primeira Guerra, pegou a Segunda Guerra toda, ele pegou todas as revoluções de 32, pegou todas o sobe e desce da economia do Brasil, pegou Getúlio Vargas, pegou a renúncia do Jânio, pegou tudo. O craque tudo. de 29. Pegou o craque de 29, exatamente, quebrando a bolsa dos Estados Unidos de 29, que quebrou o mundo inteiro. A pessoa que tem 80 anos hoje, né, viu mais mudanças no mundo do que uma pessoa que nasceu junto com o Cristo. Se a pessoa tivesse nascendo junto com o Cristo e tivesse vivido 1900 e poucos anos, ela viu menos mudanças que nesses 80 anos. Por exemplo, uma pessoa, minha mãe tem 83 anos, ela viu mais mudança no mundo do que se ela tivesse nascido no dia de Cristo e morrido quando ela nasceu. Ou seja, nesses 1900 anos você não viu tanta modificação: carro, telefone, celular, avião, Tudo, guerras tudo. enormes, bomba Técnica atômica, de medicinas. técnica de medicina. O mundo globalizou de uma forma Não é isso, Cassione? assustadora. Mas é isso. Então, assim, eu vejo que a gente tem que ter um pouco mais de coerência. O brasileiro, ele está mudando agora na eleição. Foi um susto para todo mundo. A Dilma estava com 25% para o Senado. O segundo colocado em Minas estava com 11%. Era certo dela entrar. O Suplicy estava disparado aqui no estado de São Paulo. Quem entrou em Minas, que a gente nem imaginava, o Senado. Entrou para governador, ou pelo menos vai entrar agora nessa eleição que está disparado na frente, um cara que ninguém conhecia. Vai ganhar do PSDB? Provavelmente PT. vai ganhar do PSDB, de um cara que foi governador, conhecidíssimo na região. No Rio de Janeiro apareceu lá o careca lá que ninguém tinha ouvido falar, primeiro lugar era o Paes, depois a Garotinho, depois era o Romário e Garotinho ficavam naquela disputa, depois era fulano, Beltrano, ele estava lá por último. O cara me entra, tá bem, Então, bem juiz, classificado, né? Vamos ver o que acontece agora. Aquela polarização PT-PSDB parece que implodiu junto. O PT e PSDB, a pessoa fala, mas a social-democracia é quase igual. Mas o PSDB implodiu mais, né? Os dois o PT ainda implodiram. conseguiu fazer uma representação boa na Câmara. O PT, não, Filete, sim, implodiu, é quase uma seita. Não, mas O o cara PT... pode errar. Sim. Se o Lula vier amanhã e falar na televisão, olha, eu roubei mesmo, o triplex era meu, o sítio era Continua meu, eu tendo desviei voto. a doidada, eu fiz o que podia, que não podia, eu fui aquele bandido mesmo que falaram, é tudo verdade. Ele vai continuar com esses 30%. Sim. Mas você vê que o PSDB era a terceira maior bancada na Câmara Federal, passou para a 9ª. Sim, O PT ainda sim. manteve, aí se desceu um traço só, né? O PT, bem ou mal, e não estou falando bem ou mal, o PT está disputando uma eleição para presidente. Tem uma questão um pouco mais... Está disputando uma eleição para presidente da República, ou seja, a tendência é perder, sim, mas ele está na disputa. Então, o PT perdeu menos que o PSDB, né, do Cassione? Bem, Não estamos discutindo ideologias, está certo ou errado, né? eu não posso começar a falar sobre esses assuntos sem primeiro dizer que eu me emocionei mesmo com as palavras de vocês a meu respeito, porque quando a gente chega a ser um homem vivido, algumas coisas sensibilizam mais o coração e a alma da gente do que naquele momento da vida em que você está distraído com a decolagem, em que o avião das suas atividades está entretido. Quando a gente tem um pouco mais de calma, serenidade, estabilidade e ouve essas referências que o João
você me fez, João, você, Filete, é comovente, porque você se dá conta de que você não fez nada deliberadamente para ser a referência de ninguém. Tudo o que eu fiz na minha vida, eu fiz com a entrega total e absoluta do meu coração. Os meus erros, que são maiores do que os meus acertos, foram consequência sempre de uma entrega absoluta do meu coração, da minha alma e do meu intelecto, da minha mente. Isto é, o sentimento e o pensamento em mim sempre tiveram extraordinária e absoluta coerência com os meus gestos e com as minhas atitudes. Não há nada que eu tenha feito sem querer. Eu perdi a cabeça. Não, quando eu perdi a cabeça, eu decidia perder a cabeça. Quando eu fazia as coisas, as minhas palestras, a minha atividade profissional, os meus êxitos, os meus fracassos, são resultado da agitação da vida do meu coração e da minha alma. E é muito, muito comovente você ouvir pessoas de expressão, como são vocês e outras pessoas, dizerem que em algum momento eu servi de referência. Porque é isto que faz com que você tenha ciência de que na hora de partir, você não viveu em vão. A semente que você possa deixar não pode ser a semente proposital, ditada por um gesto artificial, por um gesto premeditado, por um gesto de demagogia, por um gesto de obtenção de vantagem. Então você faz a aparência para colher algo que você está querendo. Não. Tudo que eu fiz na minha vida, eu posso dizer tudo, na atividade profissional, nas minhas atividades de trabalho desde os 14 anos, quando eu comecei a trabalhar, na minha atividade política, que foi curta e me fez muito mal de um lado e muito bem do outro, mal no sentido das minhas decepções e bem no sentido da consciência tranquila e de ter entrado limpo e saído ainda mais limpo dessa atividade política. E de poder ter me afastado dela voluntariamente. Então, tudo isso que vocês me dizem agora é, na verdade, um bálsamo, é um refrigério, é uma homenagem muito maior do que aquelas homenagens formais que às vezes nós recebemos, acompanhadas de cartões de prata, de pergaminhos, e que a gente põe nos arquivos, porque essa homenagem é espontânea e nem vocês sabem que estão fazendo a homenagem e eu sei que eu estou recebendo essa homenagem. Portanto, eu não podia deixar de dizer isso. Peço desculpas aos telespectadores de ter sido alvo desta homenagem tão carinhosa e de ter me comovido e de estar aqui agradecendo, porque isto é a vida. A vida não é nós chegarmos aqui apenas e fazermos críticas e emitirmos opiniões, porque, como disse o João, scripta manent, verba volant. A palavra voa, a palavra se dispersa. Paro por aqui dizendo muito obrigado a vocês e quero apenas dizer que esse momento que nós estamos atravessando na política ou na metamorfose aparente, pelo menos, da atividade política do Brasil, me causa, de certa maneira, uma repugnância como democrata, como pessoa que está acima das paixões políticas, embora eu tenha meus candidatos, ainda que eu tenha as minhas preferências, ainda que eu tenha os meus julgamentos interiores, eu quero dizer que não é possível termos visto uma campanha feita nos moldes da campanha que aconteceu no Brasil, nessa parte final,
em que se imputou, se acusou que o candidato Jair Bolsonaro, que teve 51 milhões de votos dos brasileiros, tenha obtido esses votos à custa do WhatsApp. Eu acho que o fanatismo, a insensatez, a falta de equilíbrio, a falta de visão de algumas pessoas, por razões que não me interessa aqui dizer quais sejam, acaba por distorcer a realidade. Não é o Bolsonaro apenas que é uma modificação quase que imprevisível do que havia aí. Ele teve 51 milhões de votos. E debochar, ou menosprezar, ou diminuir esta realidade, é um fato, como você diz, de 51 milhões de brasileiros serem todos imbecis, porque formaram sua convicção por causa de um WhatsApp? Não. Não foi só o Bolsonaro. Houve mudanças em todos os segmentos das eleições, e vocês já mostraram aqui o que aconteceu em Minas, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, até mesmo o que aconteceu em São Paulo. Essas modificações, tudo isso não aconteceu por causa de um WhatsApp. Isso não é por causa de fake news. Isto aconteceu porque, eu vou dizer uma palavra que não é nem acadêmica, nem condizente com a boa norma de conduta diante de câmeras de televisão, é porque uma grande parte do povo brasileiro está com um saco cheio da política que se fez no Brasil há muito tempo. Então, a esta altura, podia ser qualquer um ou podia ser o Bolsonaro. E foi o Bolsonaro, e foi o Zema, e foi o Whitson no Rio de Janeiro, e foram todos os deputados que foram colocados para fora do Congresso Nacional, e foram os senadores que majoritariamente, com todo o seu caciquismo, foram colocados para fora, porque há uma saturação, uma perda de paciência. Há, por parte de grande parte do povo brasileiro, uma necessidade de respirar alguma coisa que pode até ser pior. Mas é nova. Mas é nova e não é a mesma de sempre. Não é o mesmo ar saturado de sempre. Portanto, vamos ser isentos, vamos ter capacidade de examinar, ainda que os nossos adversários vençam, ainda que os nossos aliados percam, nós temos que pensar, antes de tudo, como e por que os fatos estão acontecendo como estão acontecendo. É de uma pobreza mental, de uma pobreza de inteligência, querer se atribuir a pequeninos motivos a omissão que se faz dos grandes motivos, atribuindo-se a pequeninos motivos a condição de causa. Causa produz grandes efeitos quando a causa é grande. E a causa do que aconteceu no Brasil foi a construção de uma política sórdida que há muito tempo este país vive, e a desconstrução desta política sórdida, pelo menos parcialmente, aconteceu no impulso da população brasileira. No mínimo 51 milhões num determinado momento deram um grito de chega. Chega de quê? Chega de tudo. Chega até do que é bom, se estiver misturado com o que é ruim. Bom, estamos sendo transmitidos ao vivo pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra e pelo www.tvcomsantos.com. Se você quiser, pode também ver a reprise às 11 horas da noite ou a representação 1 hora da manhã de terça-feira. Hoje, se você quiser mandar perguntas para o Dr. Cassione, para o Dr. João, também advogado, empresário, você pode usar o nosso aplicativo aí do WhatsApp para o 13997115545. E também, se você preferir ligar para o Reale, para a Thaís, para a Dona Joana, ou para Vitória, Amanda,
Quem você quiser, aí você liga, vai atender o nosso telefone no 21 38 4677. Você passa sua mensagem rapidinho para que a gente leia no segundo bloco, né? E, João, essa questão aí é muito importante, lembrando que você falou da Santa Casa, o Cassione também comentou que foi uma festa muito bonita aí dos 475 anos da Santa Casa, né? Foi capitania da Evaldo, Augusto Capô de Casa, João Domingos Neto, Aldo Santos Pinto, enfim, o Vita, todo mundo presente lá, uma festa muito bonita lá no Mendes Convento de sábado, né? Depois nós temos fotos aí, vamos passar no programa de amanhã. E uma festa muito bacana, né? Com bastante gente, muitos médicos, muitos profissionais, enfermeiros, enfermeiras que trabalham na Santa Casa, enfim, muita gente, uma festa muito bonita no sábado agora no Mendes Convento. Parabéns ao Ariovaldo, Augusto, por toda essa festa que arrecadou 500 mil para que seja usado na Santa Casa, né? Não, sem dúvida, nós somos de pessoas que mudem o país. O que o Dr. Cassione falou, ele tem uma experiência política que acredito que ninguém mais aqui na nossa Baixada tenha. E ele foi deputado federal, ele sabe como funciona lá dentro. Então a gente tem que escutar certas coisas. E realmente é o que o Dr. Vicente colocou. Sabe, precisamos ter uma renovação, ares novos. Até é uma questão, o senhor falou que é um democrata, que é um republicano, provavelmente. Sem dúvida. A gente pensar que a base da democracia moderna foi Montesquieu, que fez a separação dos poderes, que escreveu O Espírito das Leis, que é um dos melhores livros para quem quiser entender como é que funciona hoje uma república e como funciona a democracia. E ele colocava nitidamente que a alternância de poder, trocar o poder, era uma referência. A população não ficou, não é por causa de propaganda de A ou de B, ruim ou boa, porque cansou de propaganda falsa. E mais que horário político ser fake news, a gente vê horário político, é fake news puro. É cara prometendo o que não pode prometer. A gente sabe como é que funciona isso. Aí o que acontece? As pessoas ficaram revoltadas. Quem que era o oposto do que não só o PT, mas a esquerda colocava? Quem que era o contra? Eles eram contra quem? Contra o exército, por causa da questão militar, por causa das Forças Armadas. Cada época teve aquela questão da Comissão da Verdade, aquela questão toda que eles fizeram. E aí o que acontece? Quem que era a referência, que está há 10 anos indo para tudo quanto é programa de televisão, baixo clero, não mandava em nada, e com o mesmo discurso, inclusive contra tudo que estava aí, era o Bolsonaro. O Bolsonaro, acho que nem ele imaginava que ele fosse tão bem. Sem dúvida nenhuma. Ele não imaginava, ele não tinha nem ideia disso. O partido que ele estava também não imaginava, ele achava que fosse talvez... Elegeu todo mundo filhos, sim, mas todo mundo elegeu... Elegeu por uma questão que o Dr. Vicente colocou perfeitamente, estava de saco cheio, não aguentava mais. São 14 milhões de desempregados, mais um tanto, igual até maior, de desalentados. Desalentados são aqueles que nem estão procurando mais emprego, porque já acham que não vão encontrar mesmo. É fato. A Petrobras, é fato que ela entrou em decadência total por roubo. Tanto é verdade que a Petrobras teve que pagar agora bilhões nos Estados Unidos para evitar um processo americano. É verdade que as ações dela foram por buraco. É verdade que várias empresas estatais acabaram. Correios, que era uma referência nossa, foi embora. Não tem mais, praticamente. É a instituição de maior credibilidade, exatamente. Essa e todas as outras. E criaram uma série de novas estatais, como nós temos a empresa lá, que agora você está falando muito na campanha eleitoral, do trem-bala. E lá tem um monte de gente lá trabalhando no teatro, não tem nada para fazer. Mas está alocado numa estatal do trem-bala, que nem existe, nem talvez vai existir tão cedo. É que eles confundiram, era o trem fantasma desses de parque. Ou era a bala perdida, que né? não existe, né? Ou era a bala perdida entre Rio e São Paulo. A insegurança é outro ponto. Tem que dar o emprego para os companheiros, né? Claro. Você fica lá sem fazer nada. Mas a insegurança é outro ponto que é fato. Alguém tem dúvida da insegurança no Brasil? Alguém acha que está tudo bem? Pô, a menina foi soltar na ciclovia o candidato da esquerda hoje, ele foi ministro da Educação. Alguém acha que a educação está ótima no Brasil hoje? Não dá para a gente colocar isso. Alguém acha que a saúde pública está bem hoje? Alguém acha que o sistema que nós temos hoje, de saneamento básico, é minimamente coerente? Não é. Habitacional. Nós somos o país mais rico de todos os países, você tem lá a relação dos mais ricos, com o pior sistema sanitário do mundo. Proporcionalmente à riqueza que o país tem, é o pior do mundo. Porque nós deixamos isso de lado. Nós temos aqui em Santos, no nosso quintal, aqui em Santos,
Nós temos a maior favela sobre palafitas da América Latina. Em Santos, a terra de José Bonifácio, a terra da independência, a terra de tudo mais, da liberdade, da caridade. Nós temos hoje a maior favela sobre palafitas da América Latina. É falta de saneamento básico. Não queira que ali não seja um celeiro de bandidos. Tem gente muito boa? Tem, vai sobreviver e vai conseguir ser pessoas trabalhadoras, honradas, honestas, sem dúvida. Mas não queira que a facilidade de você virar bandido num lugar desse é muito maior. É probabilidade isso. Todo mundo sabe que num lugar contaminado, tanto é verdade, que eu canso de falar aqui, que 50% dos homicídios, isso é dado estatístico, acontece em 2% dos municípios. Ou seja, metade de todos aqueles 60 e poucos mil que acontecem por ano, acontecem em 2% dos municípios. Aí você vai ver esses municípios, os lugares que têm esses homicídios, todos eles são em relação a saneamento básico. Ou seja, tem uma relação, no mínimo, muito grande. Você fala 50% está em 2, 50% está em 2 é muita coisa. É a promiscuidade da vida. Da vida, a pessoa não dá valor à coisa. A pessoa que é levada a viver numa subcondição humana, a chance de errado é abaixo grande. da condição humana, não se cobre dessas pessoas que têm um comportamento equivalente ao dos privilegiados, que até esses, sendo privilegiados, não se comportam muitas vezes bem. Então, isso é uma coisa. E do que você falou, desta dicotomia, desta bipolarização entre PSDB e PT, você vê que a palafita era uma habitação da pré-história. Sim. E ela está presente hoje em Santos, São Vicente, Cubatão e Guarujá. E nós temos há 20 e tantos anos, para mostrar que o lado do PT mostrou que não serviu, há 20 e tantos anos o PSDB governou o estado de São Paulo. Sim. E não tiraram uma única palafita do seu lugar. Um único barraco não foi tirado do seu lugar. O que mostra que, em matéria de abandonos, nós estávamos muito bem servidos. Em matéria de abandono, de descaso, de uma política que não se explica, como esse metrô de São Paulo, levaram menos tempo, provavelmente, os egípcios para fazer as pirâmides, É verdade. principalmente as maiores, Quéopes, Quefrem e Miquerinos, para fazer aquelas pirâmides que, quando você vê, você diz isso não pode ter sido feito pela obra humana, do que os metrôs, as linhas coloridas do metrô de São Paulo, não é? O escândalo dessa ponte que nunca se fez, nem esse túnel que nunca se cavou, ligando Santos a Guarujá. Nós não estamos falando de ligar o Brasil à Europa. Nós não estamos falando de fazer uma ponte de 40 quilômetros de extensão, como a China fez em 2 anos. 40 quilômetros sobre o mar, em 2 anos a China fez. Nós estamos falando das maquetes. Agora ainda apareceu mais uma maquete, a UME do Jabaquara. Uma fotografia maravilhosa. Você diz que maravilha, temos essa UME no Jabaquara. Não. Por enquanto é a maquete. Então, se nós juntássemos todas as maquetes... Vai juntar com a maquete do Serra, né? De tudo. Vai ficar maquete. Como ter uma exposição de maquetes daqui a pouco, Se você fizesse a junção de todas as maquetes que foram feitas em Santos, Guarujá, São Vicente e Cubatão, para coisas que aconteceriam no futuro e não aconteceram, se você olhasse as maquetes, é uma cidade no futuro. É uma cidade magnífica. Aí você vai para a realidade, é a cidade do passado que continua teimando e estar no presente. Aliás, não, eu não quero fazer mal ao passado. O nosso passado foi muito melhor do que o presente. Muito. Nós não retrocedemos ao passado. Nós não fomos nem para o céu e nem fomos para o inferno. Nós estamos num limbo. Não há passado e não há futuro na nossa região. E nós tivemos, volto a dizer, muita gente que prometeu tudo, que tudo que foi prometido, se você transformasse em custo, quanto vale para fazer tudo que esses candidatos estão mostrando que vão fazer, estoura o orçamento do Estado, da nação, de tudo,
muito além do século XXI. Não haverá recursos. Então, há pelo menos no Bolsonaro, e isso a gente não pode deixar de reconhecer, o Bolsonaro é um camarada que diz o que ele pensa. Sim. Ele diz o que ele pensa. Então, ele fala, se der para fazer isso, eu vou fazer. Isso aqui eu vou tentar. Agora, isso aqui é ser assado. O que ele sente, ele diz. Eu fui deputado junto com ele, é uma característica dele. Bolsonaro, o que vem à cabeça, ele diz. Ao contrário de outros que antes de dizerem, quando dizem, porque o silêncio, às vezes, dos trapaceiros, só se substitui pela fala demagógica. Então, de um lado, você tem trapaceiros que, porque não são honestos inclusive intelectualmente. Então, enganam, prometendo o que não podem fazer. Então, você vê que dos dois lados, você tem deficiências. Mas há um lado, que é esse lado que o povo, em que o povo lançou todas as suas esperanças, uma grande parte do povo, que é o lado de alguém que tem uma característica, a de não dizer o que interessa ao povo, mas de dizer o que ele sente. Agora, do outro lado, desmistifica-se o que não pode ser desmistificado, porque até negar que a facada que o Bolsonaro levou fosse verdadeira, tiveram a ousadia de negar. São essas coisas que me deixam doente. Não como partidário, eu não tenho nenhuma, nunca tive nenhuma paixão por partido nenhum, sempre desacreditei dos partidos e sempre tive uma posição justa. Aqui está andando direito, eu ajudo. Aqui está andando torto, estou fora. E assim fez a minha vida curta, a vida política. O que a gente não pode, infelizmente, é querer tapar o sol com a peneira e inventar desculpas em nome de uma ideologia absolutamente ultrapassada, que já se provou que não é isto que resolve, a situação do povo. O que resolve a situação do povo, isto é, de todos nós, porque não existe aquele povo que está ali e nós não somos povo. O povo somos todos nós. Os privilegiados como nós somos povo e quando o povo está mal, os nossos privilégios acabam. Então nós temos que ser solidários com o povo do qual nós fazemos parte, para que todos nós possamos estar bem. Isso é óbvio, isso é curial. Isso é um princípio básico que qualquer criança que começa a ter o uso da razão deve entender. Alguma asneira que eu tenha falado aqui, alguma besteira, eu acho que não. Mas se falei, é como eu digo sempre, falei o que eu sinto e falei o que eu penso. Sem nenhum tipo de viés partidário, sem nenhum interesse político. O interesse político é que esse país um dia fosse uma promessa de futuro bom para meus filhos e meus netos, principalmente. Filhos e netos de todos nós, as gerações que vão nos suceder. Cassione foi muito inteligente, como sempre, né, João? Claro. Falando que o cara que está na palafita, ele traz um impacto ruim para a região, porque se ele está sem condições, ele vai defecar no mar, vai poluir a praia de todo mundo, inclusive a praia dele também, porque ele é um cidadão. Se ele não tem condições boas, muitas vezes sai a criminalidade dali, não de todos, a maioria honesta, Você acaba tendo. Não Superlote adianta Hospital, falar não é aqui numa área que está contaminada por ratos, por insetos, por tudo mais. Condições subhumanas. Condições subhumanas. Claro que isso vai inchar a próprio sistema público de saúde. Essa pessoa não vai conseguir trabalhar como ela poderia trabalhar. Nós sabemos que se tiver uma dor nas costas, uma dor de dente, uma dor de ouvido, você sabe a dificuldade que é fazer qualquer coisa na vida. A escola está longe da palafita, simples, né, João? A escola também está longe. Os professores estão querendo ir lá, porque os professores são extremamente colocados em segundo, terceiro, quarto plano e nem querem ir em lugares assim, por causa do perigo também, a violência. E quem fica nesse lugar, ele é sujeito
a ter o crime organizado que vai aproveitar onde o poder público não está para ele comandar aquela massa de manobra. Ele é uma proteção para essa massa de manobra. São pessoas que vão utilizar aquela área e vão pegar e lotear aquela área loteada para o crime organizado. Então, quer dizer, a pessoa, mesmo que ela queira sair daquela situação, aquela mobilidade social que nós hoje temos uma dificuldade muito grande de ver, a pessoa saindo de uma situação ruim, financeira, e ela crescer em termos sociais, em termos financeiros, é diferente. Eu costumo falar que o grande problema do pobre é que ele não tem amigo rico. Porque aquela criança que está naquela região, quando está estudando, os amigos dele são todos pobres. Antigamente, doutor Vicente, não era assim. Você tinha no Canadá pessoas, filhas de pessoas mais humildes, com menos dinheiro, e pessoas ricas. A escola pública era para todos. Hoje nós não temos esse ponto. Então, qual a referência que vai ter aquela pessoa que não vai ter nem amigo rico, nem amigo de classe média, vai ser só amigo pobre? Então isso é um problema sério também. Então a gente tem que pensar um pouco mais à frente. Olha a matéria de capa da tribuna, a quantidade de casas, de habitações, não podemos falar nem que são casas, são habitações, sem a regularização fundiária, que é o primeiro passo. Primeiro passo, não adianta falar, vou dar esgoto, vou resolver. Se você não fizer a regularização fundiária, você não vai nem poder fazer isso. Você tem que regular essa região toda, você tem que dar realmente a posse para aquelas pessoas, dar um título para aquelas pessoas, regularizar ruas, avenidas, sistema de esgoto, coleta de esgoto, água potável, água tratada e fazer. Não dá. Ou aquelas pessoas não podem estar ali, porque falam, não, mas a questão aqui é a área de preservação. Se era para ser preservação, não se preservou nada. Porque está numa situação que não vai voltar atrás isso aí. Ah, mas era mangue. Bom, era mangue, deixaram entrar, agora vamos aguentar. Vamos mudar a situação. Então, a gente não pode querer mudar o país sem mudar alguns fatos. E são fatos, doutor Vicente. Ninguém está falando aqui que foi o prefeito A, B ou C. É o que o senhor falou. Há quantas décadas, talvez século. A última grande obra que nós tivemos de saneamento básico na Baixada Santista, e foi uma obra metropolitana, foi Saturnino de Brito, que fez os canais. Foi a primeira... A drenagem realmente, a macrodrenagem, foram os canais de Santos e São Vicente, que foram feitos, o sistema de bombeamento do esgoto e a Ponte Pênsil. Imagina em 1914 construir a Ponte Pênsil. Não tinha maquinário suficiente para você trazer, não tinha indústria brasileira para ter o cabo. O cabo vinha da Alemanha, da Itália, sei lá de onde que vinha o cabo. E fizeram uma ponte para passar o cano de esgoto. Para sair lá na Praia Grande, que era um bairro de São Vicente, que era um bairro abandonado de São Vicente. Vejam Praia Grande hoje e vejam que era um bairro abandonado de São Vicente. E você para sair lá no Forte, na Ponta Itaipu, porque ali passava uma corrente marítima chamada Gulf Stream, que ia levar a alto mar. Foi tudo pesquisado. Hoje é o que o senhor acabou de colocar. Agora, quando você fala que o Saturnino foi a grande última obra de saneamento, na verdade... Vocês são moços, não vão lembrar disso. Depois do Saturnino de Brito, o emissário, que né? foi em emissário. 1914, não, antes do emissário. Na década de 40 para 50, o bairro do Marapé, o bairro do Campo Grande, o bairro do Macuco, o bairro da Encruzilhada, mas principalmente Marapé, Campo Grande, Macuco, Ponta da Praia, eles eram todos de terra de areia com valas de esgoto a céu aberto. E naquela altura, década de 40 para 50, um dos prefeitos foi o Antônio Feliciano, o outro eu acho que foi o Dr. Gomide, não tenho certeza. Eles esburacaram todas as ruas de areia, que eram chamadas de ruas projetadas. Não tinha nome de rua, rua projetada número tal. Rua projetada, onde hoje você tem ali Napoleão Laureano, Saturnino de Brito, Alfredo Albertini, aquilo tudo lá. Mesmo no Campo Grande, Gonçalves Ledo, Clemente Pereira, Visconde de Cairu, tudo terra. Nós jogávamos bola na rua, areia com vala dos dois lados. Fizeram toda a complementação de saneamento de água e esgoto, década de 40 para 50. De lá para cá, acabou. Acabou, não teve mais absolutamente nada. Quem fez isso, Cassione? Pois é, eu estou querendo agora, para fazer justiça, não quero dizer
Acho que um dos períodos foi o prefeito Antônio Ezequiel Feliciano, Rubens Ferreira Martins, também. Que leva o nome do túnel hoje, né? Eu tenho quase certeza que foram eles. Depois disso, Santos teve um prefeito que ainda fez grandes modificações quando era governador Paulo Egídio Martins, que fez o emissário submarino com toda a coleta de esgotos e o tratamento de esgotos ali no Orquidário, década de 70 para 80. O prefeito era o Carvalhinho, Antônio Manuel de Carvalho, que foi um dos melhores prefeitos que esta cidade teve. E para fazer o contraste, examine todas as cidades da região e compare com Praia Grande, onde o Mourão, desde que começou até hoje, deu à Praia Grande outra cabeça, outro tronco, outros membros. Eu não tenho nenhuma relação de intimidade com o Mourão, mas eu tenho que dizer que não é pura e simplesmente a dificuldade conjuntural, é a dificuldade de competência. Compara o prefeito de Santos, que está aí, vai fazer 8 anos, e os que passaram antes dele, 8 anos um, 8 anos outro, 8 anos outro. Vejam, desde 1989 para cá, depois do Justo para cá, o que é que se fez nessa cidade? Nada. Nada. Enquanto que o Mourão, na Praia Grande... Fez tudo. Fez tudo. Então é uma questão de incompetência. Coloca uns incompetentes para gerir a cidade, eles fazem uma porcariazinha deste tamanho e isto os consagra para a eternidade. Como se ciclovia fosse a obra dos jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo. Vamos ter que chamar o comercial. Tem muitas participações. Continue aí participando pelo zap 13997115545. Vamos tentar responder a todos no segundo bloco. É muito rápido, já voltamos. Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o Programa de Saúde Continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas, cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 21044000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.
APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no Ação e Reação, programa que não parou aqui no intervalo, hoje dia 22/10/2018, com o professor Cassione, advogado, comerciante João Vilela, muitas participações e de pessoas que nunca participaram, deve ser. A Renata, a primeira vez que participa aqui, a Renata de Santa Maria, estou muito feliz de ver o doutor Cassione no programa de hoje, sempre com suas palavras inteligentes e esclarecedoras. Muito obrigado, boa tarde, Renata, a todos. Obrigado. A Flaviane, parabéns, Filete João, fizeram uma justa homenagem ao professor Cassione, ele merece. O Passarinho, o grande Passarinho, um dos melhores comentaristas aqui esportivos, uma pessoa que todo mundo gosta, né? Passarinho que fez aniversário na sexta-feira passada, puseram ele dançando aqui no programa Radar Esportivo e tal. Pergunte ao Cassione se a saúde não melhorou na gestão Capistrano. Um abraço no João Vilela. Então é o Passarinho, primeira pergunta de hoje. Para quem se contenta com pouco, e esse é o problema de quem não tem nada, quando você não tem nada, às vezes R$1 serve para você, pelo menos, tomar meio cafezinho. Almoçar no bom prato. Não é? Então, para quem não tem nada, fazer algumas policlínicas que na altura foram feitas, seria um grande avanço. Quando, na verdade, o avanço seria você, depois de ter uma Santa Casa fundada em 1945, a atual, prédio atual, em 1945, você ver e está todo mundo vendo, que agora não se fala em Santa Casa. Porque quando não se fala em Santa Casa é bom sinal. Porque assim, Santa Casa vai fechar, Santa Casa vai fechar, Santa Casa está falida. Há um tempo que não se fala em Santa Casa. Depois de Ariovaldo e Capo de Casa, você percebeu que ninguém fala em Santa Casa? Está indo sinal, bem. É um bom sinal. É um bom Então, sinal. melhorar a saúde, não. Houve, na gestão do Capistrano, houve alguma coisa além do nada que se tinha. Ora, eu pergunto, é suficiente? Está à altura desta cidade? Ficar naquilo? Aquilo é uma obra para a posteridade? Ou um prefeito e um secretário de saúde ficam 4 anos e depois de 4 anos disser lá para a população prestando contas, olha, não gastamos nada, mas também não fizemos nada. Não é para isso que você tem um gestor. Então, Passarinho, vamos procurar com microscópio e pinça alguma coisa que esse prefeito aqui fez, esse aqui fez, esse aqui fez. Não é? Isso a gente procurando com pinça e microscópio, alguma coisinha tem que ser feita. Agora vamos procurar sem pinça e sem microscópio quantas coisas eles não fizeram, quantas eles prometeram e não fizeram, e quantas coisas não foram feitas porque ninguém sabe para onde foi o dinheiro. Eu vou dar um exemplo típico, concreto, e me desculpe, você tocou no nome, eu tenho o maior respeito por ele, tenho certeza que não foi ele. Davi Capistrano era o prefeito. Ganhou a eleição no segundo turno de mim.
ganhou entre aspas. Porque o senhor Luiz Alonso Inácio Lula da Silva, lá, Luiz Inácio Lula da Silva, disse a mim, aquela você ganhou, mas não levou. E está aí o Lula vivo que não me desmente. Mas ganhou a eleição. Primeira coisa que eu fiz quando fui eleito deputado, ele era o prefeito, e tinham me torturado, tinham me quase que me matado moralmente na cidade, naquela campanha suja. O que aconteceu? Primeira coisa que eu fiz, peguei o seu Davi Capistrano, levei ao ministro do Planejamento, senhor José Serra, e fiz o senhor José Serra dar 5 milhões, o equivalente a 5 milhões de dólares, para o senhor Davi Capistrano começar a urbanizar o dique da Vila Gilda. E o senhor Davi Capistrano, doutor Davi Capistrano, teve a dignidade de, no dia da inauguração das 60 primeiras casas, dizer publicamente no palanque, na hora da inauguração, que os recursos vieram por meu intermédio do Serra para o Davi. Serra do PSDB, eu era do PTB e dei por quê? Porque não me interessa se ele tinha ganho de mim a eleição, não interessa se a eleição foi suja, me interessa que ele era o prefeito da minha cidade. E o dinheiro veio e ele agradeceu. Só que depois a gente descobriu que 5 milhões de dólares não era para fazer apenas 60 casas no dique da Vila Gilda. Dava para fazer muitas casas além dessas, no nível de 400 casas, fizeram apenas 60. O número de caminhões de aterro que entraram ali, caminhões que entraram para dar a infraestrutura para a construção das moradias, daria para construir 2 morros Santa Terezinha. Caminhões de areia pagos, só que a areia não foi para lá. Então, naquela altura, o que o Justo chamava de gafanhotos, que eram as pessoas que estavam na administração, tenho certeza que sem nem autorização, nem a conivência, nem a cumplicidade e nem a participação do doutor Davi Capistrano, que era um homem honesto, que era um homem de bem, fizeram isso. A administração petista de então. Mas a minha parte eu fiz. Não há rancor em política. Perdi a eleição, uma eleição que foi suja, e fui lá buscar dinheiro e o Davi me agradeceu. E nós nos respeitávamos mutuamente depois. Porque é assim que se faz política. Não é politicagem. Os politicoides fazem politicagem. Está bem claro isso? Então eu estou ressalvando aqui, passarinho. Algumas policlínicas foram feitas, isto foi insuficiente, é insuficiente, e nós vivemos aqui de insuficiências que são feitas com grandes pompas na hora da inauguração. A Rosa, parabéns a todos. Perfeito João Vilela contra o Cassione. Sou aposentado da Prefeitura de Santos e lamento não ter o Cassione sido meu prefeito. Uriel Vilas Boas, João. Como interpretar a falação? Antes de perguntar aqui, só vou falar quem está vendo o programa aqui. Tá, o Colorido da Estiva, o Passarinho, o Rick Santos, a nossa amiga Luciana Faria da Love Beauty, o Marcelo Prado. O Cassione foi lá outro dia, fez uma live lá com muita participação, né? Então, muita gente vendo o programa. Queria mandar um abraço para o Reale, para a Thaís, para a Amanda, para a Gisele, para a Vitória, o pessoal aqui que faz o nosso programa, né? E o Mário tem a pergunta para você do Uriel. Uriel Vilas Boas. Como interpretar a falação medíocre, segundo ele, do filho do Bolsonaro sobre a invasão do STF? Qual deve ser o posicionamento? Filete, Palmeiras, alguma dúvida? Não tenho dúvida. Eu acho que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Libertadores, eu acho que não. Mas campeão brasileiro, eu acho que sim, porque tem um melhor elenco. Tem peça de reposição, tudo. Então, na minha opinião, Uriel, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. E tem grana, é um time capitalista. Tem grana. Uriel. Mas já saiu da Copa do Brasil, né? Mas eu acho que o brasileiro não tem jeito de tirar do Palmeiras. Então, agora, sobre a questão do Bolsonaro, o João fala. Falou uma grande bobagem, sem dúvida nenhuma. A gente sabe que nem fecharia nem com cabo, nem com general, nem com nada. Falou uma grande bobagem. O problema é esse, as pessoas às vezes acham que
na hora, são despreparadas para falar, se ficassem quietas, Estava dando uma faria aula muito também, mais. né? Tava dando Não, uma aula, tava lá no mas lugar, o pessoal grava, mas né? não dá para a pessoa hoje achar que pode falar bobagem que quiser, quer parecer mais importante do que é, talvez. Falou uma grande bobagem, sem dúvida nenhuma, como tem falado várias pessoas na política, infelizmente. Alguns no horário político têm falado umas bobagens tremendas, e o duro é isso. Sabe, falam muita bobagem, mas não falam há muitas décadas, não é só agora esse que falou mais uma bobagem. Esse falou uma grande bobagem, sem dúvida nenhuma. Ele mesmo sabe que não é assim, ele tem certeza que não é assim, mas quis dar uma de mais poderoso do que o rei e tudo mais. É aquela velha história, o cara quer se achar mais poderoso do que é, então ele fala uma bobagem dessa. Falou uma bobagem, sem dúvida nenhuma, Muriel. Assim como então está ouvindo bobagem atrás de bobagem, é um atrás do outro falando bobagem, mas fazer o quê? A gente tem que... falou a bobagem, fica taxado, como aconteceu com vários partidos, isso aí há décadas, parece que as pessoas não pensam o mínimo para falar alguma coisa. Está em público, aliás, um bom dia mal dado, doutor Vicente, estava falando agora no intervalo do poder da palavra, da forma de falar. Um bom dia mal dado é um xingamento. É um xingamento. Cassiano, então, o Carlos Alberto se a pessoa tá não tiver noção, não dá certo. O Carlos Alberto está falando que cabe processo por parte do STF ao filho do Bolsonaro. O Carlos Alberto está perguntando se cabe um processo. O que ele falou? O filho do Bolsonaro? O filho do Bolsonaro ele falou que com um soldado e com um cabo, se fosse impugnada a candidatura do pai, o pai tivesse ganho, antes do primeiro turno. Se ele ganhasse no primeiro turno e o STF não desse para ele, impugnasse de alguma forma a candidatura, com um cabo e com um soldado ele conseguiria fechar o STF. Bom, Essa bobagem. isso dá uma análise um pouco mais, Claro. mais aprofundada. Primeiro, que ele é filho do Bolsonaro. Não é o Bolsonaro. Não, e o filho, normalmente, em determinados momentos, toma as dores do pai de uma forma em que ele ali não é o político e não é apenas o cidadão comum, mas é o filho. Num cara que tomou uma facada, né? Além do mais, ele viu o pai não ser morto por obra divina, porque aquela facada, quem conhece um mínimo de medicina legal, sabe que foi uma facada certeira para atingir artérias que estão dentro do abdômen, que dificilmente você erra. Se você introduzir uma lâmina no abdômen de alguém, desde o momento em que terminam as costelas aqui, 4 dedos abaixo, que é onde a faca entrou, dificilmente ela não pega a artéria aorta, que é o encanamento desta grossura que passa até ali, depois ela se abre em várias vertentes, é a porta para o fígado, são as artérias ilíacas que vão para baixo, né? Que foi a artéria onde foi atingido, por exemplo, o coronel Biratã, quando levou o tiro e veio a morrer. Então, essa parte abdominal, uma lâmina que entra ali mata, sem sombra de dúvida, em 99% dos casos. Bolsonaro estava no caso do milagre que acabou acontecendo. Segundo, se o Supremo Tribunal impugna uma eleição limpa, democrática, ainda que todo mundo ache que o resultado seja um absurdo, mas a vontade da maioria tem que prevalecer, senão não é democracia. E se não é democracia, se o Supremo faz o que ele acha que quer e passa por cima das leis, como tem passado, e passou no caso do Lula, por cima das leis, quando mandou prender o Lula em julgamento de segunda instância, contrariando a Constituição, e aqui eu estou mostrando que eu não tenho partido na hora do julgamento jurídico. O Supremo errou muito e erra muito, e tem errado como nunca, porque o Supremo está partidarizado, politizado no mau sentido e individualizado. Cada um quer aparecer mais do que o outro ali dentro. Aquilo virou uma vitrine de vaidades, de exibicionismo, e eles mesmos brigam uns contra os outros. Então, o Supremo Tribunal Federal, quando ele deixa de ser Supremo Tribunal Federal e desce a planície
da sacanagem dos homens comuns, e eu cansei de dizer isso ali, que há ministros que não têm condição ali de serem nem árbitros de futebol, de várzea. Então, numa hora em que o sujeito diz uma coisa dessas, é evidente que no fogo das emoções, na condição de filho, estando dentro de uma disputa, é aquele camarada que fala uma asneira, como todo mundo fala, não é? Nenhum de nós, eu acabei de dizer, eu errei muito mais na vida do que eu acertei. E às vezes todo mundo diz que eu falo bonito, não falo bonito nada, eu não sou orador. Eu sou, quando muito, um comunicador. Eu digo o que eu penso e as pessoas entendem. Eu digo o que eu sinto e as pessoas sentem. Então, pegar uma frase ou pegar um momento em que alguém diz uma bobagem, não escapa a ninguém. Se você pegar, já dizia o Voltaire, dá-me uma frase escrita pelo mais honesto dos homens e eu o colocarei na cadeia. Repito, dá-me uma frase, não é um livro, um texto, um tratado, dá-me uma frase escrita pelo mais honesto dos homens e eu o colocarei na cadeia. Se nós vamos pegar nesta campanha tudo o que foi dito por todos, não há um que não tenha dito uma grande asneira, uma grande bobagem, e há muitos que disseram, além de asneiras e bobagens, grandes mentiras, vergonhosas mentiras. Então, o Passarinho, o Uriel, não pega uma frase só. A gente sabe que você é radical, é meu amigo, é uma pessoa que eu respeito, gosto de você, das suas posições, da sua coerência. E uma das suas coerências é ser incoerente. Você nunca deixou de ser incoerente. Ele é tão coerente que ele não deixa de ser incoerente. Um abração para você e parabéns pelo teu Palmeiras. Bom, tá aqui, temos que encerrar. O Mário Sérgio está mandando abraço para todos, está falando do João Amoedo. Programa muito bom, Ricardo da Praia Grande. Concordo com o Cassione, que Zap não pode eleger ninguém. Acho que eu fiz uma justiça. Foi o Uriel que fez a pergunta? Uriel. Uriel. De botar no processo? Isso. Ah, bom. Pior que o PT tá difícil, hein, amigo Cassione? A Flaviane diz que aquela questão do Bolsonaro que pode ser pior que o PT. Metrô de São Paulo é um absurdo. Foi um absurdo. Mortes que ninguém foi condenado. A gente só sabe o que é pior depois que tem a comparação. Sim, é a opinião dela, né? Não, estou dizendo, pior pode até que seja. Na minha opinião... Pode ser que o Bolsonaro venha a ser pior. Mas, por enquanto, a gente sabe o que foi o PT. Sim. Não é? E eu ajudei esse PT. Eu fui vice-líder do governo Lula de 2003 a 2006, a pedido dele. E todo mundo sabe que foi bem. Tanto que ele foi reeleito no primeiro turno. Agora, depois a coisa desandou. Bom, temos que encerrar o programa. Já passamos do horário. Eu queria agradecer ao Vicente Cassiano e João Vilela. Obrigado, João, por ter vindo ao programa. Só quero falar uma coisa muito rápida, que estourou o tempo. Senão a Amanda vai me puxar o senhor tem uma aqui. dívida com a nossa sociedade aqui da Baixada Santista. O senhor tem que escrever um livro das suas histórias. Porque é uma dívida que o senhor tem. Eu sempre falo isso para o senhor. O senhor tem uma dívida que todo mundo merece escutar suas histórias. Vamos ver. Vou pensar seriamente nisso. Bom, queria agradecer. Uma excelente segunda-feira a todos. Reprise 23 horas, 1h da manhã. Fique com Deus e com a nossa assistência à programação. Muito obrigado.